Bênção. Amém, irmãos. Glória a Deus. Eu queria convidá-los para nós meditarmos na palavra de Deus, no Evangelho de João, no capítulo de número 20. Evangelho de João, capítulo 20. Eu vou estar lendo, eu vou ler na Bíblia Viva, Nova Bíblia Viva. João, capítulo 20, versículo 21 e 22 e 23, que diz assim: Ele falou-lhes novamente. Jesus aparece aqui, Jesus tinha ressuscitado e aparece aos seus discípulos, né? Ele falou-lhes novamente: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os estou enviando. Depois Jesus assoprou neles e disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles estarão perdoados. Se vocês se recusarem a perdoar, eles ficarão sem perdão. Preste atenção aqui que Jesus sopra, que foi logo após a ressurreição, né? Quando Jesus aparece aos discípulos. Mas no livro de Atos, capítulo 1, 40 dias depois dele fazer isso, dele soprar o Espírito Santo sobre eles, Jesus fala com eles aqui no versículo de número 8. Eu vou ler o versículo 4 antes da gente ler o 8, né? O versículo 4, Atos 1, 4. Num desses encontros, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém até que o Espírito venha sobre vocês em cumprimento da promessa do Pai, conforme eu disse a vocês. Na verdade, João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Amém. Só antes de eu meditar aqui, nós temos um trabalho missionário lá em Moçambique. Nós temos algumas frentes de trabalho, né? Foi aberta uma igreja Sal da Terra lá em Moçambique, na cidade de Beira, mas tem também o trabalho do pastor Edinaldo, que é feito ali também em regiões mais distantes. E tanto a Sal da Terra como o Edinaldo estão celebrando lá o Dia das Crianças, que foi semana passada. Mas, como as cidades no interior, nós não conseguimos recursos ainda para comprar os mantimentos para levar para as crianças lá. O que nós damos de presente no Dia das Crianças para eles? Nós damos comida, irmão. Comida. E principalmente proteína, porque eles não têm acesso à proteína. Eles comem uma sopa de milho lá, uma pasta de milho branco, né, chamado shima. Então nós acrescentamos, no Dia das Crianças, fazer uma festa com as crianças de evangelismo. Então é colocado arroz, feijão, frango, né, para que todas as crianças possam participar. Então são várias frentes em vários vilarejos, são vilarejos, lugares quase que inacessíveis. E aí a Missão Conectar está aí fazendo esse trabalho lá. E eu quero reforçar aqui com a presença do pastor Edinaldo. Está aí o Pix da Conectar aí, para você, quem sentir no coração de abençoar, de ofertar, para dar, para que aquela criança coma uma coxinha de frango, né, irmão? Pelo menos uma coxa de frango. Aqui, pelo menos, as crianças que nós cuidamos lá, 2 vezes ao ano, elas têm a certeza que vão comer carne, no Dia das Crianças e no Natal. Então, nós estamos aí ofertando, eu estou atrapalhando aqui, né? Convidando vocês. Então, nós temos trabalho na Índia, como nós falamos aqui, conseguimos comprar uma moto, irmão, uma moto
uma moto Honda 125 lá, com a oferta dos irmãos, nós compramos lá para o reverendo Victor Raj, que já está fazendo trabalho também na Índia, que é outro lugar que tem muitos milionários na Índia, né? Mas a população em si, os vilarejos, é muito pobre, né? Não tem acesso à água, nada disso. Então, é bom saber que, através da nossa oferta, o Evangelho está sendo pregado na Índia, o Evangelho está sendo pregado na África, né? O Evangelho está sendo conhecido através das nossas ofertas, né? Daquela contribuição que nós damos ao Senhor. Aí está aí esse aviso que eu queria dar com muita atenção e dedicação no coração para que todos nós possamos ajudar nesse trabalho. Voltando ao texto, 40 dias antes do Pentecoste aqui, depois da ressurreição, Jesus passa com eles aqui, sopra sobre eles o Espírito Santo. 40 dias depois, Jesus fala, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Lembra que eu falei para vocês, Jesus falando para os apóstolos, que João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo e com fogo, né? Então, 40 dias depois da ressurreição, Jesus fala para eles ficarem em Jerusalém. Aí fica uma pergunta, Senhor, mas o Senhor já não soprou o Espírito Santo sobre nós? Nós já não recebemos o Espírito Santo? Por que o Senhor quer que a gente fique orando mais para receber mais uma vez o Espírito Santo? O versículo 4 diz, ele fala assim, né, eu vou repetir. Num desses encontros, enquanto comia com eles, engraçado que você presta atenção que sempre quando Jesus fala uma grande verdade, ele está sentado numa mesa comendo. Deixa eu abrir aspas aqui agora na pregação. Eu, Júlio, eu creio que Jesus era meio gordinho. Tinha um corpo assim, igual eu, mais ou menos, assim. Aquela imagem, aquele Jesus magrelo, dá para ver as costelas assim, não combina com o histórico da Bíblia dele. Não combina. Porque você vê que Jesus, eu estou saindo da pregação, gente. Mas assim, rapidinho, né? Jesus, Zaqueu, desce daí que hoje eu vou jantar lá na sua casa. Jesus sempre... Sabe qual era o apelido de Jesus? Comilão. Os fariseus colocaram esse apelido em Jesus lá, Comilão. Os apóstolos, quando Jesus ressuscitou, eles não creram que... Não, Jesus aqui, olha aqui, ó. Põe a tua mão aqui está ferida, aqui está meu lado, aqui, olha aqui onde a lança entrou, olha meus pés, sou eu. A Bíblia fala que eles não creram. Aí Jesus falou assim, vocês têm algo para comer aqui? É Jesus. É Jesus mesmo, agora nós cremos que é Jesus. Então, Jesus era... Então, sempre... E aqui está uma dica, irmãos. Por exemplo, quer falar algo importante com sua mulher? Chama para jantar. Chama para jantar, senta numa mesa, janta, fala. Ou com seu marido, né? Faz uma janta especial para ele. Jesus sempre, quando ia tratar de algo importante, ele sentava numa mesa, uma boa comida e falava. Então aqui, de novo, ele está falando de algo. Havia 40 dias que ele tinha ressuscitado, ele fala assim, ó, não sai de Jerusalém até que o Espírito Santo venha sobre vocês em cumprimento da promessa do Pai, conforme eu disse a vocês, pois na verdade João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentre poucos dias. No versículo... Então, ele continua, versículo 6. Então eles perguntaram, agora que o Senhor vem restaurar o reino para o povo de Israel? Não cabe a vocês saber a ocasião e datas que o Pai determinou pela sua própria autoridade, respondeu ele. Agora presta atenção no versículo 8. Mas quando o Espírito Santo descer sobre vocês, receberão poder para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como Judeia, Samaria e os confins da terra. Então presta atenção. Eles já tinham o Espírito Santo,
Os discípulos eram crentes, eram homens de Deus, tinha o Espírito Santo na vida deles, Jesus havia soprado. Mas Jesus está falando aqui agora de aquilo que é chamado de revestimento. Vocês precisam de um revestimento. Então, muitas profissões nossas exigem revestimento, né? Por exemplo, o Mateus, que estava aqui coordenando todo o culto, quando ele é militar do Exército, né? Das Forças Especiais, mas quando ele vai para a operação, além da roupa de baixo, ele tem que revestir um traje todo especial, um capacete, colete. Ele tem que revestir, ele está vestido, mas ele precisa fazer um revestimento. Pilotos de Fórmula 1, de Stock Car, astronautas, quando eles vão na sua profissão exercer ali, eles têm a roupa deles, mas eles precisam de vestir uma roupa especial. Um bombeiro para encarar um fogo. Então aquelas roupas dos corredores de Fórmula 1, aqueles capacete ali, tem uma resistência muito forte a fogo, a calor, tudo mais. Então eles estão revestidos. Eles precisam de um revestimento especial para uma obra especial. Então, várias profissões, o cara que mexe com detetização, na lavoura, aplicação, ele, além da roupa dele, ele precisa revestir, né, um equipamento especial para mexer com produtos com defensivos agrícolas, né? O apicultor vai mexer com a abelha, ele precisa se revestir. Então, Jesus está nos falando que no dia a dia da vida, nós precisamos do Espírito Santo. Mas se você quer realmente ser usado por Deus, você precisa de um revestimento. De um revestimento do Espírito Santo. E é isso que ele está falando para nós, sobre esse revestimento. E aí, no capítulo 2, vem quando acontece o Pentecoste, que hoje as igrejas cristãs no mundo inteiro, né? As igrejas ortodoxas, anglicana, católica, os evangélicos estão celebrando, que é quando acontece esse revestimento do Espírito Santo. E o Espírito Santo vem, é derramado sobre essas pessoas, e lá no versículo, capítulo 2, vou ler só o final, diz assim, versículo de número 37. Essas palavras de Pedro comoveram a todos profundamente, disseram a Pedro e os outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: cada um de vocês deve abandonar o pecado, voltar-se para Deus e ser batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados. Ele está falando para pessoas que não eram cristãs. Então, vocês devem se arrepender dos seus pecados, devem entregar sua vida para Jesus, vocês devem ser batizados nas águas. E ele diz: então vocês também receberão o dom do Espírito Santo. E ele vai falar algo aqui fantástico. Ele diz: vocês vão receber a promessa do Espírito Santo sobre vocês, porque Cristo prometeu esse dom para cada um de vocês que tenham sido chamado pelo Senhor, o nosso Deus, para os filhos de vocês e até para os que estão longe. Então, essa promessa é para todos. Ele falou: olha, se você crer no Senhor Jesus, se você for batizado, e aí você pode receber também esse revestimento, essa promessa é para todos. E vamos continuar no livro de Atos, no capítulo número 8. No capítulo 8, vem a perseguição ali no capítulo 7 por causa da morte de Estevão, né? Aí eles começam a perseguir os cristãos. Aí os cristãos fogem de Jerusalém. E por quê, irmão? Porque, olha só, por que houve essa perseguição? Porque eles receberam o Espírito Santo. Presta atenção. Para que o revestimento é dado? Para uma missão especial. E qual é a missão especial? Pregar o evangelho a toda criatura. Esse é o revestimento. É isso esse é o papel para o qual o Espírito Santo
nos reveste, nos capacita, nos equipa. Porque muitas pessoas pensam assim, olha, eu criei, entreguei minha vida para Jesus, todos os meus pecados foram perdoados, sou salvo, o Espírito Santo está operando agora em mim uma transformação, eu estou me santificando, ele está gerando em mim um fruto do Espírito, eu vou me santificando cada dia mais, eu vou desenvolvendo a salvação. E o fato de você crer e ser salvo não é um fim, não é um tudo. Não, isso é apenas um começo de uma jornada em Deus. Então eu posso ser salvo, eu posso ser um cristão, ter o Espírito Santo na minha vida, ter sido perdoado, lavado, redimido, salvo, mas ainda não ser revestido do Espírito Santo. Porque qual é o propósito desse revestimento? Como o texto diz, é para você ser testemunha. Então você vai ver muitas pessoas que são bons cristãos, mas que não pregam o evangelho, que não compartilham, que não evangelizam. Né? Muitos deles são assistentes de cultos. Eles vêm para a igreja, assistem culto, vêm aos domingos, ou vêm um domingo sim, 3 não. E fica assim, leva a vida. Vão perder a salvação por conta disso? Não. Mas são cristãos que não se envolvem com o reino de Deus. No que depender deles, o reino de Deus não vai progredir. Porque eles não são, vamos usar uma palavra, eles não são agressivos no reino de Deus. Eles não têm essa chama que arde no coração deles de ver o evangelho ser pregado, de ver a sua família ser salva. Irmãos, e eu posso falar com propriedade, porque antes de eu me converter, de eu conhecer Jesus, minha família não conhecia nada do evangelho. Nada. Mas depois que eu me converti, a minha família inteira converteu, meus irmãos converteram, meus sobrinhos, todos foram primos, foram todos se convertendo, a família inteira. Então tem vários pastores, porque quando eu me converti, o evangelho se tornou conhecido em toda a minha família. Toda a minha família. Porque a Bíblia fala, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Então, é uma promessa de Deus para nós. Aqui, quando Deus derramou o Espírito Santo para eles, falou assim, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né? E ele falou assim, olha, comece por Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Só que os crentes receberam o revestimento e ficaram lá em Jerusalém. Eles não quiseram pregar o evangelho. O que Deus fez? Mandou uma perseguição contra os cristãos. Aí os cristãos tiveram que fugir e ser esparramados por vários lugares da terra, né? Em particular, o lugar mais perto aqui, que era Samaria, Filipe, que era um diácono da igreja, era um diácono. Então você vê que você não precisa ser pastor, fazer a obra de Deus, você não precisa ser um bispo. Você não precisa nem mesmo. Até Filipe foi escolhido para ser diácono, exatamente porque ele já tinha a chama do Espírito na vida dele, né? Então no versículo 4 de Atos 8, fala assim, mas os santos que tinham sido dispersos, foram embora, tiveram que fugir de Jerusalém para não serem mortos, né? Iam por todos os lugares pregando a boa nova de Jesus. Filipe foi para a cidade de Samaria e lá falou a respeito de Cristo ao povo dali. As multidões ouviram atentamente o que ele tinha a dizer e viu os sinais miraculosos que fazia. Muitos espíritos imundos eram expulsos e gritavam ao deixar suas vítimas. Muitos paralíticos e coxos eram curados, de modo que havia grande alegria na cidade. Então ali você tinha, antes de Filipe, a mulher samaritana, que foi lá e pregou o evangelho. Agora vem Filipe ali, e a cidade já está aberta ao evangelho. Filipe prega, Deus usa Filipe tremendamente, e eles creem, né? Olha só, versículo 10.
Todo o povo, do mais simples ao mais rico, escutava com muita atenção o que ele dizia. Todos afirmavam: este homem é o poder divino conhecido como grande poder. Eles o seguiam, né, porque está falando de Simão, um cara mágico que tinha lá, né, um feiticeiro. Havia iludido com suas feitiçarias durante muito tempo. Porém, logo creram na mensagem, creram no evangelho, na mensagem de Filipe, a respeito da boa nova do reino de Deus, a respeito de Jesus Cristo. Eles creram, está vendo? E muitos homens e mulheres foram batizados. Quando eles ouviram Filipe pregar, eles creram e foram batizados. E a Bíblia diz, então, versículo 13, então o próprio Simão creu e foi batizado. Simão creu e foi batizado e começou a seguir Filipe em todos os lugares, né? Estava maravilhado com os sinais e milagres que eram realizados. Então, a cidade passou por uma transformação, porque um homem foi lá e pregou o evangelho. Versículo 14, quando os apóstolos souberam em Jerusalém que o povo de Samaria havia aceitado a mensagem de Deus, então o povo creu, foram salvos, foram libertos, né? Foram curados, os demônios foram expulsos, a cidade está tudo tranquilo. Mas olha só o que os apóstolos fazem. Vou repetir, quando os apóstolos souberam em Jerusalém que o povo de Samaria havia aceitado a mensagem de Deus, mandaram a Pedro e João até lá. Logo que eles chegaram, começaram a orar para que esses novos irmãos recebessem o Espírito Santo. Olha, irmão, ninguém pode receber Jesus se não for obra do Espírito Santo. Eu só posso me arrepender se o Espírito Santo falar comigo. Mas eles eram todos crentes. Mas os apóstolos vão lá e falam: cara, vocês são crentes, são salvos, está tudo certo. Mas vocês precisam de mais. Isso é só o começo. Vocês precisam ser cheios do Espírito Santo. Vocês precisam viver plenamente cheios do Espírito Santo. E aí Pedro e João, olha só, versículo 15, logo que eles chegaram, começaram a orar para que esses novos irmãos recebessem o Espírito Santo, pois até então ele não tinha descido sobre nenhum deles, porque somente tinham recebido o batismo em nome do Senhor Jesus, só eram batizados. E muitos na igreja são só assim, só fui batizado, parou aí. E Pedro e João falaram: não pode parar. Tem que ir mais além, tem que buscar mais, tem que crescer. Vocês precisam ser cheios do Espírito Santo. Você sabia que Paulo fala lá em Efésios, capítulo 5, sede cheio do Espírito Santo? Isso é um mandamento de Deus, que nós devemos ser cheios. Porque nós temos que ser revestidos do Espírito Santo. Por isso que tem muitos cristãos que são fracos na fé. Qualquer luta ele baqueia. Ele tem dificuldade. Qualquer tribulação, qualquer dificuldade, ele não consegue se levantar, permanecer, porque falta esse revestimento. Alguns equipamentos eletrônicos, por exemplo, esse teclado aqui, sua televisão, computador, algumas peças são banhadas a ouro. Sabe por quê? Porque o ouro, ele é onde vai vir a definição high fidelity, né? Alta fidelidade. Então, porque eles pegam peças de aço, mas o aço ele vai enferrujar. E o aço não tem a capacidade de transmissão como o ouro tem. Então eles banham aquela peça em ouro para que a qualidade seja superior. E o ouro, além de transmitir com mais qualidade, ele também vai revestir aquela peça para que aquela peça possa transmitir em alta fidelidade. Além de transmitir em alta fidelidade, vai impedir que aquelas peças também se ferrujem, se estraguem e detonem o equipamento. Então, aquelas peças de aço são revestidas em ouro. E o que Deus está querendo fazer comigo e com você é nos revestir do Espírito Santo. Deus quer nos revestir do Espírito Santo. Deus, é interesse dele que você, eu, todos nós sejamos revestidos do Espírito Santo. Outro caso, nós vamos continuando aí.
em Atos, capítulo 9, vai falar da conversão de Paulo. Olha só, quando a Bíblia fala aí de Saulo, ele encontra com Jesus no caminho de Damasco, né? Olha só, capítulo 9, versículo 5. Paulo pergunta: quem é, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Agora levante-se e entre na cidade, lá espere minhas próximas instruções. Então aqui Paulo converteu. Os homens que estavam com Saulo ficaram mudos e não ouviram a voz, mas não viam ninguém. Quando Saulo se levantou do chão, percebeu que estava cego e ele teve de ser conduzido para Damasco. Esteve lá 3 dias cego e ficou sem comer e sem beber. Paulo fez um jejum de 3 dias ali, porque ele perseguia Jesus, agora Jesus apareceu para ele. Então agora ele teve um encontro com Jesus. E agora que ele estava lá 3 dias depois da sua conversão, Jesus aparece também para Ananias, o discípulo. E Ananias vai orar para Saulo. Olha só, versículo 17. Então Ananias foi e encontrou Saulo em casa, pôs as mãos sobre ele e disse: irmão Saulo, Saulo já havia convertido. Há 3 dias atrás o homem era um assassino, um perseguidor da igreja. Mas Ananias chega para ele e fala: irmão Saulo, o Senhor Jesus me apareceu, o Senhor Jesus que apareceu a você na estrada me enviou para que você possa ficar cheio do Espírito Santo e recupere a vista. Não bastava só Paulo se converter? Não. Ele está falando, Jesus mandou eu vir cá para que você torne a ver e você seja cheio do Espírito Santo. Você precisa ser um homem cheio do Espírito Santo. Para quê, irmãos? Porque Paulo vai escrever, irmão, praticamente 2/3 do Novo Testamento. Ele vai escrever, então, tirando o livro do Evangelho e a carta de Pedro e João, Judas, basicamente o resto tudo foi Paulo que escreveu, que trouxe as revelações, que explicou para nós. Você vê que a maior parte das coisas que nós pregamos no Novo Testamento, nós usamos o escrito de Paulo. Então Paulo é o cara que Deus usou. Então Deus falou assim: olha, você precisa ser cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, versículo 18, foi como se tivesse caído as escamas dos olhos dele. Saulo pôde enxergar outra vez e foi batizado nas águas agora, né? E ele comeu e ficou forte novamente. Eu quero ler um último texto aqui em Atos 19, quando Saulo, o apóstolo Paulo agora, vai pregar na cidade de Éfeso. Só para você ver o que a Bíblia está nos falando sobre o revestimento. Atos 19, versículo 1. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo viajava pelas regiões altas da província da Ásia e chegou a Éfeso, onde encontrou diversos discípulos. Então ele chegou ali, já tinha muitos crentes, olha, diversos discípulos. E é importante falar que Éfeso vai se tornar a base missionária de Paulo. A partir de Éfeso, Paulo vai evangelizar toda a Ásia inteira vai se converter a partir de Éfeso. Então Paulo chegou, a primeira vez que ele chega em Éfeso, ele encontrou muitos irmãos lá, muitos discípulos, todos crentes que já estavam fazendo a obra do Senhor lá. E Paulo perguntou para esses irmãos, versículo 2: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles não entenderam essa pergunta. Como assim? Perguntou-lhes Paulo. Não, responderam. Nós nem sequer sabemos que existe Espírito Santo. Aí Paulo, mas como é que vocês estão pregando o evangelho? Como é que a igreja está prosperando aqui em Éfeso?
Como é que vocês estão fazendo tudo isso aí? E vocês não têm o Espírito Santo? Vocês, não, nós nem sabem nem que é o Espírito Santo, não sabem nem o que é isso. E aí, Paulo pergunta para eles, versículo 3. Neste caso, que batismo vocês receberam? Perguntou ele. Então, como é que vocês foram batizados? O batismo de João Batista, que é o batismo que todos eles haviam recebido. Jesus, até o próprio Jesus foi batizado por João Batista. Né? Jesus, os discípulos todos foram batizados por João Batista. Mas eles não foram batizados ainda em nome de Jesus. E nem conheciam o Espírito Santo. Aí o versículo 4, Paulo vai explicar para a gente. Então Paulo mostrou-lhes que o batismo de João era um batismo de arrependimento. E também disse que eles deviam prosseguir e crer em Jesus. Que aquele que João disse que viria depois dele. Presta atenção, versículo 5. Logo que eles ouviram isso, foram batizados em nome de Jesus. Então Paulo pegou eles, levou nas águas e batizou ele nas águas em nome de Jesus. Como a Bíblia manda, né? Eles foram batizados em nome de Jesus. Aí, olha só, ele continua dizendo, versículo 6. Depois, quando Paulo impôs as mãos sobre a cabeça deles, o Espírito Santo veio sobre eles e começaram a falar em outras línguas e a profetizar. Era ao todo uns 12 homens. Então, Paulo agora vem e ora para que eles recebam o Espírito Santo. Os irmãos entendem que todos nós aqui, quando cremos, nós fomos selados. Eu quero ler um último texto lá em Efésios, capítulo de número 1. Efésios, capítulo de número 1. Versículo de número 13. Diz assim: e por causa daquilo que Cristo fez, também todos vocês que ouviram o Evangelho sobre a maneira de ser salvo e creram em Cristo, foram marcados, foram selados. A marca da promessa, quando você creu, você foi marcado pelo Espírito Santo como pertencentes a Cristo, o qual há muito tempo havia sido prometido. Sua presença em nosso íntimo é a garantia de que Deus realmente nos dará tudo quanto prometeu. E o sinal do Espírito em nós significa que Deus já nos comprou e que Ele nos garante levar para si mesmo. Esta é mais uma razão para que louvemos o nosso glorioso Deus. Ou seja, quando eu criei, nós fomos selados, fomos marcados como filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Isso é irrevogável, irmão, isso é irrevogável. Presta atenção. Desde que você creu de todo o seu coração, você foi lavado pelo sangue de Jesus, você é nascido de novo, você se converteu, você se arrependeu, você foi marcado por Deus, e isso, você se tornou um filho de Deus, isso é irrevogável. Nada pode mudar isso. É impossível um filho de Deus que nasceu de novo venha a se transformar um filho das trevas. Isso é impossível. Então nós fomos marcados. Mas agora presta atenção. Deus quer mais de mim e de você. Deus quer que eu e você sejamos revestidos com o seu Espírito Santo. Deus quer que eu e você busque. Deus quer que eu e você clame. Deus quer que eu e você busque a Deus insistentemente. Então não é buscar apenas uma experiência, é buscar a presença de Deus. Buscar a vida de Deus. Orar, jejuar, ler a palavra de Deus, meditar, ler biografias de homens de Deus. Todas essas coisas. Clamar.
começar a clamar desesperadamente pelo Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo é ficar sob a influência do Espírito. Significa que toda a nossa personalidade, mente, coração e vontade está sendo dominada por esta outra influência e poder. Ou seja, toda a minha vida é guiada por Ele, é dirigida por Ele, é viver plenamente dirigido pelo Espírito Santo. É você ser uma pessoa plenamente cheia do Espírito Santo. É ter a sua mente completamente sob a influência do Espírito, a sua personalidade, o seu coração. Como ser cheio é um mandamento, Efésios 4:18, ninguém deveria ficar aguardando uma experiência para ficar cheio. Embora o avivamento e o selo não estejam no controle humano, o enchimento trata-se de algo que o homem decide se vai ter ou não. Presta atenção. Ser cheio do Espírito Santo é uma coisa que você vai ter que decidir. É você que vai ter que decidir. A Bíblia fala, sede cheios do Espírito Santo. Mas é você. O enchimento trata-se de algo que o homem decide se vai ter ou não. Você realmente quer ser cheio do Espírito Santo? O que é um homem cheio do Espírito Santo? É um homem que vive plenamente a vontade de Deus aqui na terra. A vida dele é dirigida por Deus. As decisões dele é dirigida por Deus. O coração dele anseia por Deus. O desejo dele é Deus. Então, um homem cheio do Espírito Santo, toda a sua casa é afetada, o seu casamento, a sua mulher, os seus filhos. Ele é um homem espiritual, como diz a palavra de Deus. E é um mandamento ser cheio do Espírito Santo.